Olá, meus irmãos, graça e paz. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para trazer-vos mais uma mensagem com o título Em Busca da Sabedoria. Eu estou em um percurso, em uma jornada através da Palavra de Deus, buscando o conhecimento, buscando a sabedoria divina. Almejo de toda a minha alma crescer na graça e no conhecimento de Deus. A minha vontade é adquirir a sabedoria divina, conhecer Deus na sua plenitude, conhecer o Senhor através da sua palavra. Hoje vamos analisar o versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 2 de Provérbios. O versículo 11 diz assim: O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, das que abandonaram o caminho da verdade e trilharam os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. Segue por atalhos tortuosos e se extravia em suas próprias trilhas. Muito bem, amados. Então nós vimos aqui que Salomão, através do Espírito Santo, está nos dizendo que ter bom senso é estar protegido, estar guardado. Ter bom senso é ter plena inteligência que irá nos proteger. Ter a sabedoria divina é ter o livramento na jornada da nossa vida, nas veredas da nossa vida. Não trilhar os caminhos dos perversos, não seguir os exemplos dos perversos, das pessoas de palavras mentirosas. Então vamos analisar versículo por versículo, procurando crescer na graça, no conhecimento de Deus. Vemos que Salomão, ele diz assim: o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Quem tem bom senso, amado, ele segue, ele escuta os conselhos das outras pessoas. Ele é capaz de ouvir os conselhos e estar atento sobre a vida. Ter bom senso é vigiar. Estamos em plena jornada aqui na Terra. Estamos em plena jornada, trilhando o caminho. E como eu vos disse, esse caminho, muitas vezes, ele é cheio de curva, cheio de obstáculos, cheio de espinho. O caminho que nos leva para o céu, ele é difícil de ser trilhado. Nesse caminho, Deus coloca placas de sinalização que poderemos seguir. Essas placas têm algumas indicações. Quais são a indicação dessas placas? Nesse caminho existe condição para uma viagem segura. Nesse caminho tem que ter bom senso. Pessoa que não tem bom senso pode avançar rumo ao desastre. Salomão é enfático quando diz que o bom senso
O bom senso é acompanhado de inteligência. Que o bom senso e a inteligência pode guardar você e eu nas nossas decisões. Pode nos guardar das decisões erradas. No caminho da vida existe muito conselhos perigosos. Existem muitos influenciadores que tentam nos influenciar negativamente, principalmente para nos levar muitas vezes à queda. Há muitos amigos que tentam nos seduzir, que tentam nos levar a praticar aquilo que desagrada a Deus. Amigos, entre aspas, que nos tentam seduzir para a prática do mal. O segredo para uma vida saudável e feliz, contudo, não é entregar o comando da nossa vida para aqueles que se afastam de Deus. Aqueles que se afastam de Deus, eles estão colocando em perigo sua própria alma. Então nós não devemos seguir os mesmos exemplos. Não devemos ser governados pelas pessoas que se afastaram do bom senso. Nós temos que ter bom senso. É absolutamente vital ser regido pela sabedoria. Aqueles que se entregam à insensatez e são governados pelas suas paixões, mesmo que alcance vantagem imediata, sofrerão consequência drástica. Sofrerão perdas permanentes. Poderão até ser destruídos por sua própria loucura. O bom senso, pelo contrário, afirma nossos pés na rocha da verdade. O bom senso afirma-nos no conhecimento. O conhecimento apruma nossos passos na vereda da justiça. Caminhar, ladeado pelo bom senso e pela inteligência, é fazer uma viagem segura com a garantia da chegada certa ao destino desejado. A melhor proteção que podemos ter na vida é viver na verdade e andar segundo o conselho de Deus. Transitar pelo caminho que o Senhor está nos dando. Desculpa, irmãos. É seguir esse caminho. Ter bom senso é ter um destino já estabelecido. Nós não podemos competir pela competição da vida, começando pelo meio. Nós temos que começar do início. Não existe atalho, amados. Aí, o versículo 12 e 13 diz assim, que o bom senso irá nos livrar, irá nos dar inteligência. O bom senso fará com que estejamos para te livrar do caminho do mal e dos homens que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Andar com pessoas que vivem na prática do pecado é tornar participante desses mesmos pecados. E andar com pessoas que vivem alienado de Deus é uma loucura, amados. É um suicídio espiritual. Andar com pessoas perversas que desanda a boca para falar aquilo que é impróprio é matricular-se na escola da perversão.
andar com pessoas que apostataram a fé, que desviaram-se da vereda de Deus, enveredar por pista sinuosa, por caminhos escorregadios, andar com gente que vive na escuridão, é travar um caminho à cega, é transitar em treva espessa. Há caminho que para o homem parece até ser reto, mas no seu final será amargoso. Um caminho que não deve ser trilhado é o caminho do mal, o caminho da perversão. Mas por esse caminho muitas pessoas circulam. Esse é um caminho largo, um caminho espaçoso. O próprio Senhor Jesus diz: porfiai a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Tem muitas pessoas que estão transitando pelo caminho largo, pelo caminho espaçoso. Caminhos que possuem muita atração, que oferece muito encanto, muito prazeres. Mas é o caminho da morte. Caminho que proporciona prazeres. Esse caminho vive congestionado. Multidões trafegam por eles. Nesse caminho, cada um faz o que quer. Tudo é liberado. Nada é proibido. Esse caminho, porém, conduz à morte. Tem pessoas que dizem: siga o desejo do seu coração. Vai, seja feliz. Irmãos, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é terrivelmente corrupto. Seguir o desejo do seu coração é colocar em perigo a sua própria alma. Por trás de todos os seus prazeres está o desgosto, está o desalento. Por trás de todos os seus momentos de popstar, de aparente glamour, está o choro. Por trás de toda a sua oferta de liberdade está a escravidão da sua alma. Não condene sua alma à perdição eterna, seguindo caminhos tortuosos. Busque abundar em sabedoria. Busque a sabedoria. Ela será um escudo para a tua alma. Só a sabedoria pode livrar seus pés dessas estradas perigosas. Só Deus pode tomar você pelas mãos e guiar você por um caminho onde você terá pastagem verdejante. Fuja do caminho das trevas. Fuja dos prazeres da vida. Fuja dos pecados que tão de perto nos rodeia. Fuja da iniquidade. Fuja da corrupção que existe no mundo. Fuja desse caminho de treva. Esse caminho que pode te levar para o abismo. Não se deixe enganar. Não seja cego. Não haja como um cego. Se um cego tentar guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Ande com gente melhor do que você. Ore com pessoas que tenham vida no altar. Peça conselho para as pessoas que têm vida no altar. Faça aliança com aqueles que inspiram você a andar com Deus e viver para a glória de Deus. Não faça aliança com aqueles que vivem na prática da corrupção.
Essas pessoas que vivem praticando mal. O versículo 14 e 15 diz assim: se alguém que se alegram, aliás, em fazer o mal, folga com as perversidades dos maus, segue veredas tortuosas e se desvia dos seus caminhos. Pessoas que vivem alienado de Deus. Você conhece alguém que antes tinha uma vida no altar, trilhava o caminho da vida, de repente afastou-se do caminho da vida, começou a trilhar um caminho tortuoso, hoje está atrás da grade ou na sepultura. Foram pessoas que deixaram de praticar o bem e passaram a praticar o mal. Tinha prazer com a perversidade, tinha prazer em praticar aquilo que abominava sua alma. Passaram a seguir uma vereda tortuosa, desviaram-se do caminho da verdade, passaram a viver o caminho da mentira. Pessoas que deixaram de seguir a verdade, é uma inversão de valores, é uma das marcas da nossa sociedade decadente. Há muitas pessoas que, além de se entristecerem pela ausência do Espírito de Deus, elas alegram-se, muitas vezes, até mesmo pela ausência do bem. Pessoas têm prazer em fazer o mal. Eles contam vitória da iniquidade que têm praticado. Pessoas que se reúnem para contar seus feitos malignos e ainda ficam entusiasmadas com a perversidade praticada dos seus próprios atos. Essas pessoas não apenas vivem à avessa, mas aprova, aplaude aqueles que se rendem à perversão moral. Eu trabalho bem próximo ao Shopping Campo Grande. E no alto da Afonso Pena, na sexta-feira, a partir das 18 horas, começa uma verdadeira festa de perversão. Homens, mulheres, jovens, adolescentes vão no alto da Afonso Pena para praticar tudo o que é imoralidade. Pessoas que se rendem à perversão moral. Nossa sociedade não apenas tolera o erro, mas incentiva. Hoje temos que ter cuidado com aquilo que vamos falar, senão somos passíveis ao processo. Quando pregamos contra o pecado, as pessoas dizem que nada tem a ver. O pecado, ele atrai, ele seduz, ele cativa, ele incentiva, ele chama a nossa atenção. O pecado, ele nos atrai, ele mostra prazeres, mas são prazeres que irão nos levar para a morte. Pessoas vivem praticando aquilo que é errado. Aquilo que é errado agora é certo. Aquilo que é certo hoje as pessoas abominam. Hoje ninguém mais sabe aquilo que é correto. Cristãos estão carregados de treva. Deixaram de ser luz deste mundo para ser treva. As trevas hoje têm sufocado a luz.
quando os valores morais estão invertidos, na mente os pés seguem por veredas tortuosas. O resultado é que essa pessoa se desviam, deixa sua alma ser prisioneira do próprio pecado. E quando ela se desvia, muitas vezes pratica aquilo que lhe causa a própria morte. Ele desvia-se para a morte. Mesmo que pense que seu caminho é certo, mesmo que pense que estão transitando pelo caminho da vida. Ah, tem pessoas que dizem: presbítero, você está ficando chato. As coisas agora são modernas. Estamos vivendo num mundo moderno. Esse negócio que você está falando sobre pecado, isso faz parte do nosso antepassado. Hoje nós temos tudo a nosso favor, somos modernos. Eles dizem: o nosso tempo, isso faz parte do seu tempo, seu antepassado. O nosso tempo mudaram. Não é que o tempo mudou, amado. As pessoas, elas se afastaram da verdade. Elas desejam fazer o desejo do seu coração. E eu já vos disse que o coração do ser humano, ele é enganoso, ele é terrivelmente corrupto. Essas pessoas estão transitando pelo próprio caminho da morte. Ainda que os seres humanos queiram a verdade, ainda que eles assim decidam transitar por caminhos tortuosos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ainda tem uma centelha de luz em sua vida. A luz jamais será trevas. Ainda que eles se rebelam contra Deus, contra os princípios de Deus, Deus jamais mudará. Aqueles que buscam alegria no pecado serão enganados, serão enlaçados. A Bíblia diz que a corda dos nossos pecados nos amarrarão. Tem pessoas que estão amarradas pela corda do vosso próprio pecado, por uma falsa felicidade, por um momento de prazer. Estão bebendo a taça da sua própria iniquidade, dos seus prazeres. E o pecado, ele é doce. Mas aquilo que é doce se tornará amargo. Aquela falsa liberdade converterá em pranto. A liberdade aparente transformará em uma grossa corrente de escravidão. A aparente liberdade praticada por meio do pecado irá amarrar a cada um de vocês, irá amarrar a mim mesmo se eu me afastar da verdade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a verdadeira alegria está em Deus e nele somente. Não há outro meio de alcançarmos a alegria verdadeira, de sermos plenos de felicidade, de termos vida abundante fora do projeto de Deus. Na vereda da justiça não há atalho. No caminho da vida não há como nos desviarmos. Deus está nos alertando a buscar a sabedoria,
a abundar nessa sabedoria e a transitar o caminho da vida em busca da felicidade. Que Deus o abençoe a todos, graça e paz para todos vós. Amém e amém.